Nas planícies empoeiradas de Punjab, ao norte da Índia, o sol nasce acompanhado de um som que ecoa como um trovão distante. Não são máquinas, nem motores, mas o mugido grave de milhares de búfalos confinados em currais tão extensos que parecem não ter fim. Do alto, o lugar se assemelha a uma cidade viva, repleta de movimento e fumaça. Caminhões entram e saem sem parar, transportando animais, rações e produtos que alimentarão um mercado gigantesco. É aqui que funciona o maior matadouro de búfalos do mundo, um complexo industrial que mistura tradição, necessidade e eficiência em níveis inimagináveis. Para os que vivem ao redor, o som desses animais é o despertador diário de uma economia que nunca dorme. Tudo começa nas aldeias rurais, onde pequenos criadores vivem cercados por campos secos e cabanas simples. Muitos deles dependem completamente da venda de bezerros para sobreviver. Assim que nascem, os búfalos são marcados, pesados e negociados por intermediários que viajam de vila em vila. As transações são rápidas, sem emoção, e o destino dos animais é selado ainda no primeiro mês de vida. Eles são levados em caminhões apertados, atravessando estradas estreitas e poeirentas por horas sob o calor escaldante. A cada parada, o motorista joga baldes de água sobre eles para evitar que desmaiem. Alguns não resistem à viagem. Os que chegam vivos são descarregados nos centros de engorda, enormes fazendas industriais onde centenas de búfalos são alimentados, pesados e preparados para o abate. Ali, o ar é denso, o chão úmido, e o cheiro de fermento e ração preenche o ambiente. Trabalhadores caminham entre os currais empurrando carrinhos cheios de alimento, jogando a mistura de milho moído, farelo de soja e suplementos minerais diante dos animais famintos. Poucos levantam a cabeça. A maioria apenas come e espera. São tratados como números dentro de um sistema que mede cada quilo de carne e cada litro de leite com precisão matemática. Nenhum movimento é em vão. Há cronogramas para engorda, períodos exatos de alimentação, metas de ganho de peso e até relatórios semanais enviados aos compradores internacionais. Enquanto isso, as búfalas fêmeas seguem outro destino. Elas são levadas para as áreas de produção de leite, onde permanecem presas a longas fileiras de máquinas de ordem automática. Cada animal é conectado a tubos de aço que sugam o leite de forma constante. O som das bombas misturado ao mugido cria uma melodia metálica que preenche todo o galpão. A produção é impressionante. Milhares de litros por dia que abastecem fábricas próximas, transformando o leite em manteiga, queijo e leite condensado exportado para dezenas de países. Os trabalhadores, cobertos por uniformes e máscaras, operam as máquinas com movimentos repetitivos, quase automáticos. Poucos falam. Apenas o som das máquinas e o zumbido elétrico do sistema quebram o silêncio. A rotina é exaustiva. Os turnos se misturam, e o dia parece não ter começo nem fim. Quando o calor se torna insuportável, os ventiladores industriais espalham o ar quente misturado ao cheiro de ração fermentada. Ainda assim, ninguém para. O relógio dita o ritmo e cada segundo perdido representa prejuízo. Para os que trabalham ali, a ideia de tempo é diferente. O sol não marca o dia. São as sirenes que anunciam as trocas de turno. E enquanto homens e mulheres se revezam nas máquinas, os caminhões continuam chegando, trazendo novos animais, novas cargas, novos destinos. Nos escritórios envidraçados do complexo, os gerentes acompanham tudo por telas que mostram cada setor em tempo real. São gráficos, planilhas e câmeras espalhadas por toda a instalação. Nenhum movimento escapa ao controle. Os números são frios, mas revelam a dimensão de um império. Em um único dia, o matadouro pode processar mais de 1000 búfalos. A carne é classificada, embalada a vácuo e enviada para mercados no Oriente Médio, onde o consumo cresce a cada ano. A eficiência é motivo de orgulho, mas também de silêncio. Poucos questionam o preço que se paga por tamanha produtividade. Nas áreas de abate, o som muda. O ar se torna pesado e o cheiro metálico domina tudo. Os animais são conduzidos por longos corredores cercados por grades de ferro. Alguns resistem, outros caminham mansamente. Os trabalhadores usam aventais de borracha, botas grossas e luvas até o cotovelo. As máquinas funcionam com precisão cronometrada. Em minutos, o que antes era um animal vivo se transforma em números de produção. As carcaças são suspensas por ganchos, cortadas, limpas e enviadas às linhas de processamento. Tudo é aproveitado. Carne, ossos, pele e até o sangue, usado para fabricar ração e produtos farmacêuticos. Nada se perde. Do lado de fora,
Mulheres esperam o fim do turno para levar leite fresco às aldeias vizinhas. Algumas trabalham na limpeza, outras no empacotamento. Todas sabem o que acontece lá dentro, mas falam pouco. O trabalho é duro, mas é o sustento. Sem o matadouro, não há comida na mesa, dizem. O paradoxo é evidente. O mesmo sistema que alimenta milhares é também o que prende todos em uma engrenagem que nunca para. Enquanto o sol se põe, o vapor da chaminé se mistura ao ar, criando uma névoa branca que cobre o horizonte. De longe, parece fumaça de uma cidade em construção, mas ali nada nasce, tudo se transforma. As luzes se acendem e o som dos motores volta a dominar o ambiente. O ciclo recomeça como se nunca tivesse parado. Dentro dos galpões, os homens se movem com o mesmo cansaço de sempre, e os búfalos continuam mugindo no escuro. É o som de uma indústria que não conhece descanso, onde cada vida, humana ou animal, tem um propósito exato e um tempo calculado para existir. A madrugada em Punjab começa com o barulho metálico dos portões abrindo e o ronco dos caminhões estacionando um atrás do outro. As luzes brancas iluminam o pátio de concreto molhado, refletindo o vapor que sobe do chão. Os motoristas descem cobertos de poeira, os rostos marcados pelo cansaço, enquanto homens com varas de ferro começam a descarregar os animais. Os búfalos descem em fila, relutantes, empurrados pelo som seco dos comandos. Alguns escorregam, outros mugem alto, tentando resistir. O ar é espesso, pesado de cheiro e tensão. Para quem trabalha ali, é apenas mais um dia. Para os animais, é o último. Dentro do complexo, a organização é impecável. Tudo é monitorado por câmeras e sensores. Cada animal tem um código preso à orelha que informa seu peso, origem e destino. Os dados aparecem em telas que piscam o tempo todo, controladas por supervisores vestidos de branco. Os mais fortes seguem para a linha de carne premium. Os mais jovens e leves são enviados para processamento industrial. Nada é deixado ao acaso. O ritmo é constante, medido em segundos, e o som das máquinas mistura-se aos passos apressados dos trabalhadores. No setor de abate, o clima é de urgência silenciosa. O vapor das máquinas cobre o teto, transformando o galpão em uma névoa quente. As serras automáticas deslizam com precisão, enquanto os ganchos giram em sequência. O trabalho é dividido em fases. Um corta, outro separa, outro limpa. Nenhuma palavra é dita, apenas gestos curtos e coordenados. A carne passa de uma esteira a outra até desaparecer nas câmaras frias, onde o frio corta a pele e o silêncio é quase total. Ali, os pacotes são empilhados em caixas metálicas, etiquetados e levados para os contêineres de exportação. Em poucas horas, o que nasceu, cresceu e respirou nas aldeias rurais de Punjab se transforma em mercadoria pronta para cruzar oceanos. Nos bastidores, homens e mulheres trabalham em turnos de 12 horas. Muitos vieram de regiões distantes, onde não há outra opção além do trabalho pesado. Alguns dormem dentro do próprio complexo, em alojamentos improvisados com colchões gastos e ventiladores que mal funcionam. Há uma regra não escrita que todos conhecem. Ninguém pergunta, ninguém comenta. A rotina engole qualquer emoção. As mãos seguem cortando, limpando, empurrando, embalando. O corpo aprende a suportar o calor, o cheiro, o peso da repetição. E mesmo quando o turno acaba, o barulho das máquinas continua ecoando na cabeça, como se fosse impossível desligar. Do lado de fora, a paisagem mostra o outro rosto da indústria. Caminhões passam levantando nuvens de poeira, enquanto nos campos vizinhos mulheres recolhem esterco para vender como combustível. As crianças brincam perto dos currais, acostumadas ao som dos mugidos e ao cheiro forte do ar. Para elas, tudo isso é parte da vida. Os homens conversam em grupos, tomando chá quente e observando o movimento dos caminhões que nunca param. Falam de dinheiro, de dívidas, de colheitas que não deram certo. O matadouro é tema comum. Uns o defendem por gerar emprego, outros o criticam em silêncio. Mas todos sabem que sem ele não há sustento. Em uma sala isolada, os técnicos controlam o sistema de refrigeração e verificam amostras de sangue e tecidos. Qualquer falha pode causar a rejeição de uma exportação inteira. As normas sanitárias são rígidas, e a empresa orgulha-se de seguir padrões internacionais. Para os gerentes, cada relatório aprovado é uma vitória. Para os trabalhadores, apenas mais uma garantia de que o ritmo continuará o mesmo. O sucesso da empresa é medido por toneladas e lucros. O preço humano e ambiental raramente entra na conta. Quando a tarde cai,
A sombra das chaminés cobre parte das aldeias. O cheiro de gordura e vapor viaja com o vento, misturando-se ao aroma de especiarias e lenha que sai das casas. As mulheres cozinham carne de búfalo em panelas grandes, sem imaginar que talvez tenha vindo do mesmo lugar onde seus maridos trabalham. Os homens chegam exaustos, lavam as mãos em baldes de água fria e comem em silêncio. Ninguém fala muito. O trabalho deixa pouco espaço para reflexão. No alto da colina, as luzes do matadouro continuam acesas. O movimento dentro dele parece não diminuir nunca. Há sempre um novo caminhão chegando, um novo grupo de animais sendo descarregado, uma nova leva de carne pronta para partir. O ciclo é perfeito, frio e eficiente. Mas sob a aparência de progresso e ordem, há algo que incomoda quem observa de perto. É o olhar vazio dos trabalhadores, a respiração pesada dos búfalos, o som constante que jamais cessa. Ponjab vive desse ritmo, e também se perde nele, dia após dia, como se o mundo inteiro girasse ao redor de um motor que não conhece pausa. A chuva chegou sem aviso, pesada e morna, transformando o pátio do matadouro em um mar de lama e vapor. Os caminhões patinavam na entrada enquanto homens corriam para cobrir os currais com lonas improvisadas. Dentro dos galpões, o barulho do metal se misturava ao trovão, criando um som abafado que parecia vir de dentro da terra. Os búfalos se agitaram, empurrando as grades com força. Alguns caíram, outros mugiram alto, como se o medo tivesse tomado forma. A energia oscilou, as luzes piscaram, e por um momento, o silêncio dominou o lugar. Foi a primeira vez em anos que as máquinas pararam. Sem eletricidade, o calor cresceu rápido. O cheiro se intensificou. Os ventiladores desligados fizeram o ar ficar denso e insuportável. Os trabalhadores, armados com lanternas, tentavam acalmar os animais no escuro. O chão escorregadio transformava cada passo em risco. O vapor das caldeiras esfriava lentamente, e o som que restava era o da chuva batendo nas telhas de metal. Hani, uma das mulheres da limpeza, observava tudo de um canto. A água escorria por seu rosto, misturada ao suor e ao medo. Há semanas, ela dizia que o ritmo estava insustentável, que o matadouro parecia um corpo vivo prestes a colapsar. Naquela noite, sentiu que algo dentro dela também desabava. Horas se passaram até que os geradores foram religados. As luzes voltaram com um estalo, revelando o caos. Dezenas de búfalos mortos nos currais, sufocados ou feridos. A água misturada ao sangue escorria para os ralos, formando um rio escuro que atravessava o chão rachado. Os gerentes chegaram rápido, anotando números, dando ordens, pedindo limpeza imediata. Nada de fotos, nada de perguntas, repetiam. Para eles, não era uma tragédia, era uma perda calculada. Para os trabalhadores, era impossível ignorar. Na manhã seguinte, o sol iluminou um cenário que parecia ter envelhecido décadas em uma noite. O barro cobria os corredores, e o cheiro de morte impregnava o ar. Muitos funcionários queriam ir embora, mas sabiam que o salário da semana dependia daquele dia. Hani não voltou ao setor. Sentou-se perto da cerca, observando os caminhões que chegavam com novos animais, como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, Elias, responsável pela área de logística, assistia em silêncio. Ele trabalhava ali há 8 anos. Conhecia cada ruído, cada rotina, cada número que aparecia nos relatórios. Mas, pela primeira vez, sentiu vergonha. Enquanto os novos carregamentos eram descarregados, Elias tirou o celular do bolso e começou a filmar. Capturou as filas intermináveis de búfalos, o vapor subindo dos galpões, os trabalhadores exaustos lavando o sangue do chão. Não sabia exatamente por quê, mas algo o impulsionava a registrar o que via. Talvez fosse a necessidade de mostrar que havia mais do que cifras por trás daquele lugar. Havia vidas, dor e silêncio. Guardou o aparelho no bolso e voltou ao trabalho, sem dizer uma palavra. Nos dias seguintes, o ritmo voltou ao normal. O barulho das máquinas retomou o controle. Os caminhões voltaram a lotar as estradas, e os relatórios mostraram produção estável. O incidente foi esquecido, varrido da memória coletiva como se nunca tivesse existido. Mas dentro de Elias, algo mudou. Passava os dias cumprindo ordens e as noites revendo os vídeos no celular, tentando entender onde começava o limite entre o trabalho e a cumplicidade. Às vezes pensava em ir embora, mas sabia que não seria fácil. Ponjab dependia daquele matadouro, e ele também. Enquanto o sistema seguia implacável, os vilarejos ao redor continuavam crescendo em torno da indústria.
Novas casas, pequenos comércios, escolas e templos foram erguidos com o dinheiro que vinha dali. A economia florescia, mas o ar ficava cada vez mais pesado, os rios mais escuros e o silêncio mais profundo. Era como se a região inteira respirasse ao ritmo das máquinas, incapaz de parar, incapaz de olhar para trás. E no centro desse mundo que nunca dormia, Elias guardava um segredo que começava a pesar mais do que qualquer carga que já havia transportado. Dias depois da tempestade, o matadouro parecia ter recuperado sua rotina. Os caminhões voltavam a chegar em fila, os motores rugiam, e o vapor subia das chaminés como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do complexo, o clima era outro. Os trabalhadores falavam menos, evitavam se olhar. O silêncio entre os sons das máquinas agora parecia mais pesado, quase humano. Rani não voltou à limpeza. Desapareceu sem aviso, deixando apenas o crachá pendurado em um prego. Alguns diziam que ela havia voltado para a aldeia, outros que partirá para o sul, em busca de outro emprego longe dali. Elias não perguntou, mas no fundo, sabia que algo dentro dela havia quebrado do mesmo jeito que dentro dele. À noite, quando o movimento diminuía, ele passou a se demorar mais pelos corredores. Caminhava devagar, observando cada setor como quem tenta entender um mecanismo que antes parecia perfeito. As linhas de abate seguiam operando com a precisão de sempre, os relatórios seguiam subindo, e as metas continuavam sendo batidas com orgulho. Mas quanto mais ele via, mais difícil se tornava ignorar o que estava diante dos olhos. Aquele lugar, que antes representava estabilidade e progresso, agora parecia uma engrenagem imensa alimentada por dor e silêncio. E quanto mais eficiente se tornava, mais frio parecia o ar dentro dos galpões. Certa madrugada, Elias decidiu agir. Esperou o fim do turno, pegou seu celular e começou a gravar com calma, caminhando entre os setores vazios. Filmou os corredores encharcados, as esteiras metálicas, os tanques de sangue, os rostos cansados dos que ainda limpavam o chão. Filmou os búfalos esperando nos currais, os olhos parados, refletindo as luzes brancas do teto. A cada cena, o peso em seu peito aumentava. Não era revolta, era necessidade. Sentia que, se não mostrasse aquilo ao mundo, nada mudaria, e ele se tornaria apenas mais uma parte do sistema. Durante dias, guardou as gravações em segredo. Depois, com a ajuda de um amigo que trabalhava em uma oficina na cidade, conseguiu enviá-las para a internet sob um nome falso. Não esperava nada grandioso. Queria apenas que alguém visse, que alguém soubesse. Mas em poucas horas, os vídeos começaram a se espalhar. As imagens cruas, o barulho das máquinas, os rostos dos trabalhadores, tudo causou impacto imediato. Milhares de pessoas compartilharam, e logo chegaram jornalistas, câmeras, autoridades. O nome do matadouro apareceu em manchetes por todo o país. Pela primeira vez, o silêncio de Punjab foi quebrado. As inspeções começaram dias depois. Carros oficiais estacionaram na entrada, e homens de terno passaram pelos portões com pranchetas e gravadores. Dentro do complexo, os gerentes andavam apressados, tentando apagar rastros, limpando mais do que o necessário. Muitos trabalhadores foram interrogados, mas ninguém disse uma palavra. Todos sabiam quem havia filmado, mas ninguém o entregou. O nome de Elias passou a ser sussurrado pelos corredores como uma prece e um aviso. Alguns o chamavam de traidor, outros de corajoso. Ele, porém, já não estava ali. Havia deixado o uniforme pendurado no mesmo prego onde Rani deixará o dela. Sem ele, o matadouro continuou funcionando, mas algo havia mudado. As câmeras de segurança agora também vigiavam os próprios chefes. As normas de higiene se tornaram mais rígidas, e as fábricas passaram a exibir vídeos institucionais de modernização e bem-estar animal. O ritmo, no entanto, não diminuiu. A produção seguiu, os caminhões continuaram cruzando as estradas, e o vapor branco ainda cobria o horizonte ao entardecer. Mas nas aldeias, algo diferente floresceu. Inspirados pela coragem de Elias, pequenos criadores começaram a se unir em cooperativas, buscando alternativas sustentáveis, vendendo leite e carne localmente, em menor escala, com respeito e transparência. Anos depois, o matadouro ainda era o maior do mundo, mas já não era o mesmo. As visitas de imprensa eram frequentes, as auditorias também. Nas paredes internas, cartazes falavam de ética, segurança e responsabilidade. Mas os mais antigos, aqueles que ainda lembravam o tempo do silêncio absoluto,
Sabiam que a verdadeira mudança não estava nas regras, e sim nas pessoas. Eles sabiam que alguém, em algum momento, havia se recusado a continuar calado. E em uma pequena casa distante dali, entre campos verdes e búfalos pastando livres, um homem chamado Elias assistia às notícias em um rádio velho, enquanto o vento balançava as cortinas. Quando o repórter mencionou o nome do matadouro, ele sorriu sem dizer nada. Depois olhou para o horizonte e sussurrou baixinho, como quem fala consigo mesmo. Agora eles veem. O som distante dos búfalos ecoou pelo vale, suave e livre, como se o mundo, por um instante, respirasse em paz.